Lucas capítulo 5. Nosso tempo já se esgotou. Nós vamos fazer uma breve meditação da palavra do Senhor aqui. Amém. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 1. Amém. Eu vou ler em nome do Senhor Jesus Cristo. Diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentasse, e ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Vamos orar, irmão. Santo Deus de Israel, poderoso, glorioso, Pai de infinita graça, Deus de infinito amor, Deus que conhece cada um de nós. Ó meu Pai amado, Tu que sonda os corações, esquadrinha os pensamentos. Ó meu Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade maravilhosa. Obrigado, meu Pai, por ter nos trago até aqui. E nós te pedimos, dá-nos o privilégio de ouvir a Tua voz mais ainda, meu Pai. Ó Jesus Cristo, fala conosco, meu Pai, e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Podem sentar-se. Irmãos, eu quero de já agradecer a Deus pela oportunidade, porque eu sou muito esquecido. Eu sempre digo isso. Eu sou muito esquecido, então eu louvo a Deus pelo convite, pelo convite que me fizeram, né? E eu aceitei, né? Porque Deus é que faz todas as coisas, né? E, irmãos, eu quero que a gente guarde um pouquinho o Lucas 5, porque a gente vai chegar em Lucas 5, mas vamos voltar só um pouquinho. Vamos voltar bem aqui para Êxodo, só um pouquinho, para nós meditarmos um pouco, irmãos, sobre aquilo que o pastor Romir já falou também, um pouco sobre a caminhada do povo de Deus. Vamos ler Êxodo 14, abram suas Bíblias em Êxodo 14. Irmãos, todos nós que estamos aqui sobre essa terra, padecemos muitas lutas, dificuldades, né? E eu acredito que todos nós que estamos aqui, né, se estamos vivos, já padecemos alguma coisa, já sofremos alguma coisa, já experimentamos, né, alguma dor, ou já estivemos em situações que nós julgávamos impossível de transpassar, de atravessar, né? Aqui em Êxodo 14, nós vemos, né, o Senhor falar sobre a travessia do mar, né, que é disso que eu gostaria de falar um pouquinho. A gente leu agorinha, lá em Lucas 5, sobre o mar, né, sobre 2 pescadores que estavam no mar, que não tinham pegado nada, e Jesus veio e deu propósito àquilo tudo, né? Então, muitas das vezes, nós estamos diante do mar, em frente ao mar, irmãos, e não entendemos o porquê estamos ali. Não entendemos, como o próprio pastor Ricardo falou na primeira oportunidade, eu fiquei observando, que tudo, irmãos, tudo tem algo a nos ensinar. Tudo. Até o mar tem para ensinar, né? Até as dificuldades tem para ensinar. E nós temos que sermos humildes a ponto de aprender com elas, né? E nós vemos aqui que o povo de Deus, o povo que estava naquela situação ali, infelizmente, eles demoraram a aprender essa lição, né? Aqui em Êxodo, capítulo 14, versículo 15 em diante, né? A gente não vai ter tempo de ler tudo isso, mas eu vou ler alguns versículos principais para que a gente medite, irmãos, o quanto que nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos cheios de defeitos, e o quanto nós muitas das vezes não entendemos o quanto que Deus está cuidando de cada um de nós, irmãos. Deus, Ele cuida de tudo. Aqui em Êxodo 14, versículo 10 e 11 diz o seguinte, ó:
E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito, para nos tirar de lá, para que morramos no deserto, neste deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tem tirado do Egito? Então, aquele povo, quando viu a multidão dos egípcios vindo atrás deles, eles temeram, né? Eles temeram. O temor, o medo, é normal ao ser humano, né? Na verdade, nós que estamos vivos, tememos muitas coisas. E aquele povo temeu, obviamente, a morte. Mas esse povo aqui não entendeu, né? Eles não estavam cientes que é isso que o ser humano muitas das vezes ele não tem, ele não busca em Deus essa certeza, ele não busca em Deus esse conhecimento da parte de Deus. De quê? Que Deus ele sempre tem preparado o escape, irmãos. Nunca nenhum de nós estará diante de uma situação, diante de um mar, seja ele qual for, da forma que for, sem que Deus já tivesse preparado o escape para nós. Ele está sempre preparando. E aqui, no capítulo 14, é justamente sobre isso. Sobre Deus anunciar tudo aquilo antes de tudo aquilo acontecer. Deus já tinha dito: olha, eles vão para lá, mas eu vou glorificar o meu nome. Eles vão ficar com medo, mas eu sei como a história termina, né? Aqui no versículo, por exemplo, 13, né? Moisés, porém, disse ao povo, ele disse que o Senhor já havia dito a ele: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Louvado seja Deus. Então, irmãos, Deus ele está sempre preparando para nós o livramento. Ele não anuncia. Tem gente que pensa que Deus está preparando bênção na hora que você está pedindo. Não, Deus não é assim. Deus não chega atrasado. Deus não precisa que você incomode Ele, lembre Ele para que Ele trabalhe. Ele já fez, Ele já preparou, Ele já arquitetou tudo e só está esperando você chegar naquele momento, né? Lá em Isaías mesmo diz isso. Eu gosto de citar isso porque eu acho maravilhoso. Deus é o único que anuncia o fim antes do começo. Eu vejo até os homens, quando eles escrevem, poucos autores sabem como vai terminar uma história quando eles começam a escrever. Mas Deus é o único que anuncia um fim antes de começar. Ele diz: olha, eu vou fazer assim, né? Ele já sabe, né? A Bíblia nos diz que por esse poder que Deus tem, Ele já predestinou todas as coisas. É isso que quer dizer. Ele já conhece, no conhecimento de Deus, tudo já existe, já está destinado. Ele já conhece como será a nossa história. E aqui este povo temeu, mas Deus já disse: olha, não, podem ir, porque eu que endureci o coração do faraó, eu que preparei para que eles estejam lá. Para quê? Para que eu seja glorificado sobre eles, né? Então Deus tinha todo o controle, irmãos. Mas os homens, assim como nós, muitas das vezes, ficaram com medo, né? Ficaram com medo, murmuraram, que é onde eu quero chegar. A mensagem é sobre isso, sobre como, irmãos, muitas das vezes nós temos a bênção nas mãos e infelizmente jogamos fora, né? Aqui mesmo em Êxodo 14, aliás, vamos pular só um pouquinho para Êxodo 16. Êxodo 16 diz o seguinte, ó: Deus manda o maná, né? Parece um salto muito grande na história, Êxodo 16, mas a gente vai ler somente alguns versículos, somente o versículo 6 e 7, que conta, né, sobre como que Deus tem um controle de tudo, irmãos. O versículo 6 diz, ó: então disse Moisés a Arão, a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra Ele.
Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Então, irmãos, muitas das vezes a gente se perde no caminho porque a gente não entende que quem está no controle, eu gosto muito de uma passagem que tem em Provérbios que diz que não é do homem que caminha o seu caminho, e nem daquele que caminha o dirigir de seus passos. Tudo está no controle do Senhor, irmãos. Nem o caminho que você traçou para vir aqui hoje, você veio porque você pensou. Não. A Bíblia diz que foi Deus que preparou, né? E nós acreditamos nisso, que foi Deus que deu a você. A Bíblia diz que Deus opera tanto o querer quanto o efetuar. E a Bíblia nos diz também que esse Espírito, ele opera tudo, irmãos. E este Deus é o Deus que tudo por nós executa. Então, esse Deus, irmãos, ele sabe de tudo, ele tem o controle de tudo. E nós não podemos incorrer no erro que Israel incorreu, de duvidar do livramento do Senhor. Você vê que Israel, sempre quando acontecia alguma coisa, eles murmuravam. Como, por exemplo, quando o exército veio, e aí, não tinha sepulcro no Egito para a gente ser enterrado lá? Vamos ser enterrados aqui, nesse deserto? Aí quando eles sentiram fome, quando eles sentiram saudade, a Bíblia relata que eles sentiram saudade do Egito, né? Lá em Números 11, se eu não estou enganado, é Números 11, a Bíblia nos relata que alguns estrangeiros do Egito chegaram diante do povo, e o povo ouvia as histórias dos estrangeiros, né, falando sobre o Egito. E a Bíblia diz que os israelitas começaram de novo a murmurar contra o Senhor, porque queriam comer as carnes que eles comiam no Egito, né? Porque primeiro milagre aqui, dando codornizes e maná, é uma maravilha, é uma bênção. Mas a segunda não foi tão maravilhosa quanto essa. Não pareceu muito boa, porque a Bíblia diz que de tanto o povo murmurar, o Senhor disse: pois tá bom, eu vou dar a carne. Só que eu vou, vamos dizer assim, eu vou ensinar uma lição ao povo. E lá no capítulo 11 de Números 1, a gente vê que o povo, ouvindo as histórias, saudade daquilo que eles achavam que tinham, né? Que essa é a ilusão do homem, achar que tem alguma coisa, achar que longe de Deus ele possui alguma coisa, ele tem algum tipo de felicidade. Não tem, irmãos, nós não temos, somente com Jesus. E esse povo, né, experimentou algo que não é bom para ninguém. A Bíblia nos relata que quando o Senhor ordenou sim que viesse, né, ordenou que não era só um dia, não era só um momento que eles iam comer carne. Moisés até diz: não vai ser só um dia, nem 2, nem 3, nem 20, serão 30. Não é não? 30 dias. Vocês vão comer carne até a carne sair pelos narizes. Mas isso era a indignação de Deus com aquele povo, irmãos. Quem acha que Deus não se indigna, ele se indigna, irmãos. Ele sabe daquilo que nós fazemos. Deus, a Bíblia diz em Isaías que ele esquadrinha o nosso coração, ele conhece exatamente quem somos. É por isso que a gente não pode incorrer no erro de murmurar contra o Senhor. Porque às vezes a gente age como crianças mimadas e ficam batendo o pé: eu quero, eu queria, não tenho, antes eu tinha, agora não tenho mais. E esquece, irmãos, que nós somos cheios de defeitos, nós somos cheios de pecado, irmãos. E a Bíblia diz em Provérbios 26:2 que assim como a andorinha, né, assim como o pássaro no seu vaguear, ou como a andorinha no seu voo, a maldição sem causa não virá. Tudo que nos acontece tem uma razão de ser, irmãos. Tudo. Então, se nós estamos diante de um mar, um exército atrás de nós, você se sente acuado, sem nenhuma solução, pode ter certeza que Deus tem algo para mudar nisso. Mas a primeira coisa que Ele vai mudar é você. Não se engane achando que Ele vai mudar o mar, que Ele vai mudar tudo enquanto, porque a primeira pessoa com a qual Ele vai falar é com você. A Bíblia diz isso, que quando foi para Ele abrir o mar, o Senhor disse: mas Moisés, por que clamas a mim? Já era para ter feito, já era para ter marchado, já era para estar lá. E o povo ainda estava preocupado com muitas coisas, irmãos. Então às vezes somos nós mesmos que estamos retardando a bênção do Senhor, né? Agora vamos voltar lá para Lucas 5 para poder encerrar. Lucas 5 fala de 2 homens, né, pescadores, que estavam ali
Eu acredito que num momento não muito feliz, porque quem é que gosta de sair para trabalhar, passar a noite trabalhando e não conseguir nada, né? Eles que eram pescadores, eu imagino não, tenho certeza que naquela época o trabalho de pesca não era coisa leve como é hoje, né? Inclusive que hoje é leve, né? Diácono Antônio, irmão Edson e Diácono Rony. Eu não sei não, mas eles sabem, né? Eles trabalham com isso. Eu não estou dizendo que é leve, mas eu tenho certeza que naquela época era muito mais pesado. Só pesca no mercado, então. Parece que está leve mesmo. Irmãos, não era leve, era um serviço pesado, braçal. Então aqueles homens estarem nos seus barcos, lavando as redes, sem nem o contentamento de poder dizer, olha aqui o que eu peguei. Imagina a frustração. Imagina o quanto eles estavam ali se sentindo vazios, desmotivados, ou seja lá o termo que você crie, que você use, né? Desanimado. Imagina a quantidade de vezes que eles olharam. Eu posso imaginar para aquelas redes vazias, dizer, mas trabalhei a noite toda e não peguei nada. Isso, irmãos, é o homem quando ele tenta resolver as coisas da sua maneira. Isso é o homem quando ele acha que pelos esforços dele ele pode chegar a algum lugar. Nós não podemos. E de novo o mar aparece. Aqueles homens estavam naquele barco, e aquele mar onde eles estavam não deu o peixe que eles precisavam. Mas havia uma diferença, e a diferença era clara. Faltava alguém, né? Faltava alguém estar com eles. Do mesmo jeito que se Deus não estivesse com aquele povo, eles teriam perecido de frente para aquele mar. E esses pescadores aqui, no caso Simão, Pedro no caso, eles teriam perecido ali. Mas não. Algo aconteceu, né? Algo aconteceu de diferente. Que foi o quê? Foi Jesus chegar, né? A Bíblia diz que o Senhor viu eles naquele barco, né? E entrou naquele barco, sentou naquele barco e começou a ensinar as pessoas, a multidão. Eu gosto de ficar pensando, né, sobre como foi esse momento. Imagina só, imagina. Você cansado, passou a noite trabalhando, não tem nada para mostrar que estava ali, não tem o fruto do seu trabalho, você tem um cansaço, mas não tem os peixes. E chega alguém dizer, deixa eu sentar bem no teu barco, deixa eu falar para esse povo aqui, deixa eu ocupar, para o teu serviço aí que eu preciso do teu barco. E quantas vezes, irmãos, você não está cansado, sobrecarregado, às vezes até se encontra ou se acha da mesma forma que Pedro se achava, sem frutos para mostrar, e chega alguém e diz, ei, me ajuda aqui, e você pensa, não tenho condição, eu não posso, eu tenho que agora arranjar um jeito, porque peixe eu não tenho, o meu sustento é esse, e eu não consegui nada, eu tenho que correr atrás de outra coisa agora. É tão maravilhoso, irmão, saber que Pedro não pensou dessa forma. Ele cedeu o barco. Ele permitiu que o mestre entrasse. E quantos de nós, irmãos, às vezes, estamos em condições muito mais favoráveis e não damos espaço para Jesus? Às vezes você está com o seu barco cheio de peixe, cheio das bênçãos do Senhor, mas não reserva isso aqui de tempo para Jesus. Eles estavam lá, depois de passar a noite trabalhando, sem ter o peixe, mas cederam espaço para Jesus. E quantas vezes, irmãos, você está numa situação muito melhor e não entende que o que você tem foi porque Deus te deu. É isso que importa. Então, às vezes, padecer alguma privação, alguma necessidade, ela te lembra isso. Ela te lembra que você necessita de Jesus. Você precisa do Senhor. Eu não posso afirmar de forma nenhuma, porque não está escrito. Mas, e se Pedro tivesse com o barco cheio?
Será que ele teria parado o serviço dele para Jesus subir, pregar? Eu não posso supor isso. Mas eu falo como homem que sou, que eu imagino que não. Eu só posso imaginar. Por que eu digo isso? Porque nós não precisamos nem estar cheios. Basta isso aqui, ó. E a gente já esquece de Deus. Basta isso aqui e já não tem espaço para Jesus. Basta isso aqui e o homem já não, acha que não precisa mais de Jesus. Irmãos, nós vivemos tempos sombrios. Nós vivemos tempos em que as pessoas estão cada vez mais amantes de si mesmas. Constituem para si ídolos, coisas para adorar, para enaltecer, e acham até que são maiores do que Deus. E infelizmente chega um momento que ela se encontra igual a Israel, diante do mar. Igual a Pedro, com os barcos vazios. Para quê? Para que elas parem e pensem: eu não consegui do jeito que eu pensei, vou deixar Jesus fazer agora. E eu digo mais: feliz daqueles que ainda têm a oportunidade de fazer isso. Porque tem muitos irmãos que nem assim pensam, né? Mas, versículo 4: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. Isso, irmãos, isso é o que nós temos que fazer. O que importa se você passou a noite trabalhando? O que importa se você passou a noite inteira buscando um sonho que não era seu? Buscando algo que não era para ti? O que importa se você está cansado de uma luta que Deus não permitiu, Deus não ordenou que você lutasse? Irmãos, a gente se perde muito porque gasta energia com coisa que não vale a pena. Aqui nesse momento Pedro entendeu isso. Olha, a gente está cansado, a gente passou a noite fazendo isso, eu sei como eu faço isso, mas tu mandou, eu faço de novo. Aleluia. O homem precisa entender isso, irmãos, que a coisa começa a funcionar quando ele obedece ao mandado de Deus. Não é quando você acha que faz, não é quando você acha que deve fazer, não, é quando Deus mandou. É no momento que Deus entrar no barco e dizer vamos, você diz vamos. Não interessa se você passou a noite fazendo aquilo, mas se Ele mandar você fazer, você faz. É assim que nós aprendemos. E a Bíblia diz, versículo 6: e fazendo assim, não como ele pensava, não como ele imaginava, não como ele passou a vida toda fazendo, não, foi como? Assim como Deus mandou. Esse é o segredo da coisa. Vocês acham que Israel teria passado o mar vermelho se eles não tivessem obedecido à voz do Senhor? Nunca na vida, irmão. Nunca teriam passado o Rio Jordão se eles não tivessem obedecido o mandado do Senhor. E olha que eles estavam com medo, eles obedeceram com medo da morte, mas obedeceram. E quantos de nós nem pelo medo obedecemos? Não tememos nada, né? Então que Deus tenha misericórdia de nós. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Louvado seja Deus. Então, irmãos, nós vamos ficar por aqui, mas o fim é que nós não podemos, irmãos, jamais olhar somente para a situação em que nós estamos e achar que aquilo ali é o fim. Não pode, não podemos pensar dessa maneira, porque a situação só chega ao fim quando nós entendemos, irmãos, que Deus já fez tudo por nós. E Deus, irmãos, não tem essa limitação. Deus nunca foi preciso, Deus nunca precisou e nem vai ser preciso fazer tudo por alguém, porque uma palavra que Ele der, irmãos, Ele resolve tudo. Uma só palavra, uma só ação. É por isso que Ele diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Procura saber.
anuncia, Ele fala. Se a gente quiser saber, Ele revela, Ele fala, Ele esclarece. Mas somente quando o homem demonstra interesse. Do jeito que Pedro demonstrou, pelo mandado de Deus. Do jeito que Israel começou a ouvir, era um povo surdo, vamos dizer assim. Mas quando Deus falou, olha, marcha, eles ouviram. E começaram a marchar. E eu acho maravilhoso que a Bíblia diz que lá no meio do mar, a nuvem que estava ali, que estava na frente, passou para trás. E para os egípcios era uma nuvem escura, que impedia que eles vissem. Para o povo de Israel, era luz. Como, irmãos, que algo pode brilhar para um lado e escurecer para o outro? Só Deus que faz essas coisas. Só Deus, irmãos. Então o que Ele pode, o que Ele não pode fazer por nós? Ele pode tudo, irmãos. Se nós quisermos, se nós cremos na palavra do Senhor e nos rendemos a Ele, né? Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.